Pesquisa científica é o coração da economia. Pesquisa científica é o calor da nação. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática reconhece a adaptação como medida vital para responder aos efeitos adversos da mudança do clima. Este excerto foi retirado do Guia de Adaptação às Mudanças do Clima para Entes Federativos, produzido pelo Instituto Nacional para a Sustentabilidade. Começa assim mais um espaço de café filosófico. E para hoje temos como tema adaptação às mudanças climáticas no sul global, caso Moçambique, Brasil. E contamos para este debate com dois professores, que é o caso da professora doutora Verônica Gonçalves, doutorada em Relações Internacionais, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutora Verônica. Seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Contamos também com o professor Dr. Lisboa Machavani, doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais, professor e pesquisador na CIPOL. Seja bem-vindo, Dr. Lisboa. Muito obrigado. E boa tarde, doutora Verônica. Para dar Boa tarde, seguimento, professor. obrigada. Para dar seguimento à nossa entrevista, ao nosso debate, eu vou aqui citar o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, onde define mudança climática como sendo uma variação a longo prazo, estaticamente significante em um parâmetro climático médio ou na sua variabilidade durante um período extenso. Nesta senda, eu gostava de saber da professora Verônica de que jeito, de que forma a mudança de clima se manifesta no sul global, em concreto o Brasil. E quais são as razões que levam à constante mudança do tempo que, perfazendo em décadas, vai se fazer o clima? Essa é uma pergunta bastante complexa, bastante extensa. Eu vou iniciar aqui fazendo uma diferenciação que é importante dentro do regime do clima, que são as medidas de mitigação e as medidas de adaptação. As medidas de mitigação das mudanças climáticas são aquelas relacionadas a gente reduzir as nossas emissões. Então, com isso, evitar o aumento da temperatura e evitar os eventos climáticos extremos. As medidas de adaptação, elas são aquelas, então, dentro desse regime internacional, que vão reconhecer que as mudanças climáticas já são uma realidade e que os efeitos, já é possível prever alguns desses efeitos num futuro breve e que é preciso que a gente se adapte a eles. Então, de um lado, a gente tem como perspectiva a de diminuir a ocorrência, diminuir o aumento da temperatura, e de outro lado, a gente tem, a partir dessa constatação de que já vamos ter que lidar com esses efeitos, nos preparar para isso, para diminuir os impactos para as populações. Eu faço essa diferenciação pelo seguinte: dentro do regime do clima, a parte de mitigação tem um espaço muito grande, né? Enfim, nós passamos muito mais tempo no âmbito internacional discutindo mitigação do que discutindo adaptação. Mas para os países do sul global, né, ou se quisermos aqui colocar para os países, numa nomenclatura anterior, países em desenvolvimento, a gente está falando dos países que mais vão sofrer. Os países mais pobres são os que mais vão sofrer os efeitos das mudanças climáticas. E aí, que efeitos são esses, né? Então, se a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de aumento da temperatura, então aumento de períodos de seca, aumentos de eventos climáticos, como por exemplo ciclones, tornados, aumento da temperatura dos oceanos, e tudo isso provocando efeitos seguintes para os quais muitos a gente não consegue ainda nem calcular essas interações entre esses eventos climáticos extremos. O painel intergovernamental de mudanças climáticas vem
cada vez mais publicando relatórios acurados, mais específicos sobre esses efeitos. E bom, hoje o mapa dos efeitos relacionados às mudanças climáticas deixa muito evidente que os países do Sul vão ser os mais impactados. Como exemplos, no Brasil, né, recente, para ficar nos últimos meses, aqui desde o início do ano, no estado onde eu moro, no Rio Grande do Sul, que é no sul do Brasil, a gente tem um período de seca, muito fortemente relacionado às mudanças climáticas, algo muito atípico desse período de secas, com impactos para, por exemplo, aqui um dos carros-chefes, né, da economia do estado, que é a agricultura, sendo fortemente impactado. Então, a gente tem hoje, por exemplo, fala-se em dificuldades com abastecimento, né, e de alimentação para a população, e de variedade, de aumento de preços em razão desses efeitos das mudanças climáticas. Um outro também aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, enfim, que não sei o quanto isso circulou na mídia internacional, mas hoje esse município do Rio de Janeiro, que é um lugar lindo, maravilhoso, enfim, com uma vegetação exuberante que vem sendo ao longo dos anos desmatada, enfim, a gente tem um conjunto de deslizamentos e tal que está impactando a população local de maneira bastante severa. Enfim, paro por aqui. Doutora Verônica, faço a mesma questão ao professor Lisboa. Como é que se manifestam as mudanças climáticas em Moçambique? Bom, muito obrigado. Como dizia a professora Verônica, falar de mudanças climáticas no sul global, em Moçambique em especial, é um assunto muito complexo. Não vou falar mais da mitigação e da adaptação, a professora já explanou o suficiente, mas é necessário correr o seguinte: que Moçambique localiza-se na zona oriental, principalmente na zona austral. Está na porta de entrada de muitos eventos climáticos. São ciclones, está na porta também de saída, por exemplo, quando temos cheias. Então, há uma variedade de formas de manifestação de eventos climáticos em Moçambique. Por exemplo, se nós pegarmos os últimos 40 anos, nós vamos notar que temos mais de 100 eventos climáticos. Só de 2019, entre 2019 até 2022, temos uma média de 6, por exemplo, ciclones que ocorreram em Moçambique. Teve uma média de 600 e tal mortes e não sei quantos desalojados. Então, tu tens infraestruturas destruídas, né, por consequência dos eventos climáticos. E se tu pegares o mesmo fenômeno, recuar um pouco para trás, vamos ver que de 2000 para cá tivemos fenômenos um pouco estranhos. Por exemplo, cheias que ultrapassam 5 metros em 2000, em 2013, por exemplo, na Zona Sul. E na Zona Norte temos cheias que não param, por exemplo. Temos cheias que não param. Então, podemos dizer de que existe variedade de formas de se manifestar. Por um lado, temos ciclones, por outro lado, temos ventos anormais que nunca tinham formados, que a cada ano vão aumentar. Por outro, temos secas e epidemias. Então, os eventos climáticos vão se manifestar sob várias formas: chuvas intensas, calor intenso, secas, ciclones, ventos que ultrapassam as medidas normais e dos ventos que nós vinhamos conhecendo por alguns tempos atrás. Recordo-me que a cheia, por exemplo, que nós conhecemos foi em 1977, foram as grandes cheias, mas se você não contar, as tais grandes cheias eram cheias, talvez as águas chegavam até os joelhos, né? Não as cheias que nós hoje assistimos. Então, tem várias formas de se manifestar. E este fenômeno, estas formas de se manifestar, também
podemos estender para a nossa zona e para a nossa região. Só que, com uma diferença, Moçambique é uma porta de entrada de fenómenos extremos e porta de saída, por exemplo, de cheias de águas que vêm do interland para poderem sair. Pois bem, professor Lisboa, estas diversas formas criam a necessidade que o mundo adapte-se de forma a criar uma série de respostas a estes impactos. Então, há uma necessidade de adaptação e neste sistema, este sistema vai depender de duas grandes variedades, a vulnerabilidade e a resiliência. Então, como conciliar a proteção dos ecossistemas com o desenvolvimento mundial?